Matheus, você é um professor de música de elite? Você que tem que falar, né? Vou ficar falando que eu sou. Não, pergunta. Né? Acho que eu acredito que sim, né? Pra você, o que é um professor de música de elite? Fala pra mim. Pra mim, quando a gente fala de elite, essa palavra é até meio chata já, né? Uma coisa até meio brega, né? Elite. Mas tem que arrumar uma headline aqui. É, o clickbait aí, né? O que acontece? O que é elite? É quem tá na frente, né? Quem tá no topo. Quem tá no topo. Quem tá no topo na frente é quem tá na vanguarda, né? Quem tá no topo é elite. Então não é no sentido de menosprezar quem não esteja lá, mas é óbvio. Quem não quer estar nas melhores posições, então, ser referência e tá conseguindo viver bem de música, ganhando bem, sendo bem remunerado, podendo ter uma vida próspera, né? Então, para estar lá em cima, tem muitas coisas que o músico precisa fazer. Então, é isso que a gente vai compartilhar hoje aqui com essa rapaziada, né? Então, o que faz, né? O que não pode faltar, né, nesse professor de música de elite? O que faz com que ele seja diferenciado? Acho que são muitos pontos, né? Você tem uns pontos separadinhos aí? Eu até escrevi algumas coisinhas. Não, essa é uma pergunta que eu tô te fazendo, né? Eu acho que não é uma coisa que faz o músico ser diferenciado, professor. Então, mas são várias etapas que precisa se e depois preocupar. a gente pode falar com uma. Mas eu acho que eu botei eles aí, não botei uma a uma. Então vamos lá, vamos pegar cada uma dessas etapas. Qualidade didática. Então, vamos lá. O que faz um professor de música ser de elite? Ele tem que ter didática. E a gente sempre fala sobre ter método, né? E as pessoas às vezes confundem. Mas eu vou ter uma apostila, cada aluno é um aluno. Sim. Não, cada aluno é um aluno, cada ser humano é ser humano, mas você não tem 300 mil tipos de personalidade. Existem 11 tipos de personalidade, existem 4 tipos de temperamento, existem 5 tipos de traços de caráter, 5 ou 6. Ou seja, gente, o ser humano não cada ser humano é único, uma proporção, mas eles são modelos, né? O que uma pessoa aprende de uma maneira, a outra pode aprender de outra maneira. Existem padrões. Então, quando você faz uma metodologia, você está padronizando, porque as pessoas elas aprendem de maneira muito parecida. E quando você faz um método, você está organizando esse teu padrão. Entendi. Né? Na escola não se aprende com método, sim, na escola de inglês, na escola tradicional. Eu acho que tá mais na forma do professor de entender as dificuldades do aluno na hora de apresentar o método do que o método em si. Eu acho que o método o cara tem que ter, para ser esse professor de elite, o cara tem que ter uma metodologia. Agora, na aplicação desse método, que eu acho que o professor tem que ter esse lado mais humanizado. Não precisa... A gente tem apostila lá na Starling. Folha 1, 2, 3, 4... Mas o professor simplesmente ele não chega. Gente, abre a folha 1, a gente vai fazer a folha 1 e aí faz a folha 1, acabou a aula e amanhã a aula 2, folha 2. Não é assim, né? Tem que humanizar isso. Mas olha só, o que acontece? Eu já tive discussões com outros professores de música a respeito de metodologia. Eu não concordo, a minha aula, cada aluno, como se fosse assim... o que eu ofereço é muito mais especial, porque cada aluno é um aluno. Mas olha só, você tem método para aprender física, química, biologia. Você tem método para aprender inglês, francês. Você chega na academia, tem método para exercícios. O cara não chega para você e fala assim, vou te passar um exercício que ninguém nunca fez. Então olha só, a gente tem método para tudo. Então não adianta querer inventar a roda. Quando o aluno chega aqui e você já preparou a aula para ele antes em casa, você preparou 1 ano de cronograma para um aluno que chega aqui do zero. Você vai chegar aqui do zero. Do zero à aula 50, eu tenho um cronograma. Então tá aqui cronogramado. Todo em casa eu planejei, eu pensei nos exemplos para não deixar escapar nada em aula. Tá tudo isso feito roteirizado. Quando o aluno for para casa, ele tem o script. O professor tem o script, ele não vai se esquecer. Além disso, na aula, você pode ter toda a liberdade para que você saia e volte. Mas isso traz organização, né? Isso faz com que a sua didática seja mais clara. O método ajuda com que você tenha uma didática mais clara. Você consegue ser mais organizado no seu cronograma. Porque o professor, às vezes, o que acontece? Eu já ensinei sem ter um método, né? Tudo na minha cabeça, na experiência. Às vezes, depois de 6 meses, você já está muito avançado no assunto e você fala, poxa, eu poderia ter ficado um pouco mais tempo na pentatônica, porque teria mais coisas que eu poderia falar, poderia ter explorado outras coisas. Isso foi resolvido como? Quando eu peguei, cara, tudo que eu posso ensinar de pentatônica que é necessário. Deixa eu escrever aqui para não esquecer. Agora o assunto é tríade.
Deixa eu organizar tudo que eu posso ensinar de tríade. O assunto agora é a escala maior. Deixa eu organizar. É isso. A metodologia é isso. As pessoas acham que a metodologia é alguma coisa de um outro planeta. Na verdade, é aquilo que você aprendeu, é aquilo que você precisa aprender e masterizar. Agora você está colocando isso na sua metodologia. Você vai modelar coisas que já existem. Você não está partindo do zero. Entendi. Por isso que é importante você estudar com quem tem método. Sem contar no profissionalismo também que passa para o aluno ou para o pai de um aluno. Poxa, que seja um professor que vá na casa de um aluno. O cara que já chega com método, ó, a gente tem uma apostila, entrega uma apostila, passa um profissionalismo muito maior. Sim. Sem contar uma parada que eu sempre falo nos treinamentos lá na escola, o que me mata é ouvir um professor falar assim pro aluno: a gente parou onde mesmo? O que a gente viu aula passada? Sim. Tipo assim, nem professor tem essa organização. Sim. Quando você tem uma metodologia e um plano de aula, eu falo muito isso, e falo para você agora, que é um professor que vai na casa de um aluno, ou se você já tem o seu espaço, o plano de aula é muito importante. Eu sei que a maioria de vocês, né, começou de forma empírica, às vezes não tenha tido um estudo formal, então não sabe a organização da aula do começo, meio e fim. Mas tem tanto material aí na internet, desse lado mais pedagógico, de como começar uma aula, os momentos da aula. Eu acho que o planejamento da aula, você tira ali no domingo, final do domingo, planeja suas aulas da semana, reveja onde você parou com seus alunos, pense em cada um deles e projete para a próxima semana. Eu acho que o sucesso dos alunos e o sucesso de você como professor, cara, isso vai ser dissipado, vai ser espalhado. As pessoas vão comentar: pô, meu professor é muito fera, sabe? Ele já chega com o conteúdo pronto, ele sabe o que eu estudei, ele tem um planejamento para mim, ó, eu quero fazer isso, a gente vai chegar nesse nível tal. Muitos professores de música não têm planejamento de aula. E eu acho que planejamento de aula é fundamental, já que a gente está falando de didática. Então, didática fala muito do material que vai ser mostrado, mas acho que também tem que ter didática na forma de como dar aulas.